Olá pessoal, feliz em tê-los aqui. Eu sou o Diogo Calor e como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. E no dia de hoje, um dia muito especial, porque eu recebo aqui uma referência, né, de trabalho, uma referência de amigo e uma referência muito principal para mim, porque me faz acreditar de como é possível você sair do zero e ir ao topo sem nenhuma vantagem, né? Onde o esforço e o resultado não depende de pedigree. Hoje, nada mais, nada menos que um exemplo de amigo, um exemplo de cidadão e um exemplo de empresário. Estamos aqui com o Edmar da Multipower. Edmar, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Você é um cara que eu gosto muito, é um cara que já me ajudou demais, que faz parte da nossa história. Muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado por ter vindo. Diogo, tenho só a agradecer o convite e é um prazer da minha parte também estar aqui, poder compartilhar um pouco com você, com todas as pessoas que acompanham o podcast aí, um pouco da minha trajetória, da minha história. Talvez você fale do zero, eu até acredito que seja do menos do lado negativo, né? É verdade, cara. Mas é muito importante a gente expor toda essa trajetória, porque isso motiva e isso pode ser exemplo para outras pessoas, né? Com certeza, cara. Eu acho que é isso que inspira. O que trouxe a gente aqui, né, foi acreditar que é possível e acreditar vendo outras pessoas e ver você também. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente, cara. Muito bom ter você aqui. Pra gente começar, cara, eu queria que você contasse pra gente do Edmar, cara, daquele menino lá da Bahia, mas antes de tudo, cara, aquele moleque lá, quando você se lembrar por gente, né, até a sua adolescência, nada a ver com trabalho. Quem é o Edmar, menino, o Edmar que virou homem, né? Como que foi isso aí? Conta pra mim lá de trás, como foi? Vai mexer nas emoções. Vamos nessa, estamos aqui pra isso. Cara, eu sou o terceiro filho, né? Lá nós somos em 4, de pai e mãe. E eu nasci numa fazenda. Essa fazenda era dos meus avós. Hoje pertence a gente ainda, né? Tá na terceira geração. Chama Fazenda Lagoa da Rocinha. É tanto que meu pai leva o nome Evilásio da Rocinha por nome da fazenda, né? Uhum. E eu nasci em 87, nasci de parteira, cara. Você tem noção? Aí até o pessoal me zoa, fala, cara, você tem um século, porque ninguém nasceu de parteira. Nesses últimos tempos, né? Então, na década de 80, eu nasci de parteira e todos os meus irmãos nasceram de parteira. Então, é um lugar especial, porque a gente tem um pedaço da gente ali, né? De certa forma, a minha infância foi ali. Como que era lá no interiorzão? É interior da Bahia, não era? É interior. E como que era ser um menino lá? Estudar, jogar bola na rua, qual que era? Cara, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Então a gente brincava ali entre os irmãos, mais cedo a gente já começou a trabalhar. E meu pai sempre foi muito rígido com relação ao trabalho. E eu fui alfabetizado numa escola rural, depois eu fui para a cidade para continuar estudando. A minha mãe levantou essa bandeira aí e falou, vamos morar na cidade. Não era cidade, era um povoado de 4 mil habitantes para ter acesso à educação. E lá começou toda essa trajetória, né? A gente começou a estudar por causa que a minha mãe, o meu pai, ele era muito rígido com o trabalho, ele ficou resistente a essa mudança, né? De morar na cidade, mas acabou no final aceitando e nós fomos morar no povoado que chama Itatiaia do Alto Bonito. Caramba, cara, então você estava numa fazenda no interior, aí depois você foi para uma cidade que ainda talvez ainda seja um interior também, né? Não chegar a ser uma cidade, lá um distrito, né? É como se fosse um bairro hoje da Grande São Paulo. Caramba, cara, e ali tinha estudo, tinha acesso ao estudo. E você começou a trabalhar com quantos anos? Cara, a gente começou a trabalhar muito cedo, 8, 9 anos, a minha mãe já trabalhava lá na fazenda do meu pai, a gente explorava sisal, sabe aquela fibra? Uhum. Então, a gente transportava lá da extração, só quem trabalhou com isso aí sabe quanto é puxado, né? E eu puxava o jumento carregado daquele sisal e a minha mãe estendia aquilo ali para poder secar a fibra e era uma das fontes de renda que tinha, né? Além da criação. Teve uma época que foi muito explorado isso aí. Ele chamava região cisaleira, né? Entendi. Fazia corda, tapete com isso, depois o pessoal beneficiava. Cara, entendi. E aí você pegou, saiu de lá do interior, né, que você vivia lá na fazenda com a família e foi para um distrito, para um bairro um pouco maior para estudar. E aí você começou a estudar o ensino fundamental lá, e como que era lá você? Porque aí você já era um menino, já era um adolescente?
Cara, eu cheguei na adolescência, mas a gente sempre trabalhava. A gente dava um período e ia pra fazenda trabalhar, né? Então, a gente fez... Meu pai fez queijo. Depois, uma certa etapa da vida, meu pai conseguiu a representação para comprar toda a bacia leiteira lá e congelava e revendia, né? Para Parmalat na época, né? Lembra que a Parmalat teve um auge? E meu pai, ele era vamos dizer, um representante local. Comprava aquilo ali, refrigerava e o pessoal mandava para a fábrica. E eu trabalhei muito naquilo ali também, né? É tanto que na escola os meninos me chamavam azeda do leite, né? Que eu cheirava leite, né? Porque ele entranhava, se tomava banho, mas eu tenho amigos de infância lá da minha cidade, até hoje os caras me veem, e aí, azedo do leite? E isso daí foi até que anos? Até qual a idade que você chegou? Cara, nessa época, eu lembro muito bem, porque foi uma época que teve apagão, né? Então acho que 2001, 2002, a gente sofreu muito com energia lá. Então eu lembro que depois teve até problemas financeiros, porque a conta de energia era muito cara, né? Então, depois dessa fase, o meu pai se desfez de tudo e ele foi embora para uma região, uns 200 km, comprou uma outra fazenda e começou a tocar a vida lá. E eu fiquei com a minha mãe aqui. Aí eu fiz ensino médio. Em outra cidade já não tinha, o segundo grau não tinha mais lá. Fiz o ensino médio lá e o segundo grau fora. Então, todo dia eu tinha que ir, tipo, 40 km para ir, 40 para voltar, para fazer o ensino. Cara, para poder estudar. E engraçado, né, cara? Engraçado não, né? Porque não é nada engraçado, mas assim, né, a coincidência do destino, você ter sofrido com o apagão, né? Eu sofri o apagão aqui em São Paulo, que era nada a ver com, deveria ter sido o sofrimento lá. Mas assim, o apagão eu já trabalhava com gerador aqui e já vivia isso. E você faltava só o destino te trazer o gerador, né? Dessa fase que apagão, para quem é da nossa área do gerador, sabe que aquilo ali, 2001, foi um divisor de águas de toda a história do gerador. Existe gerador antes de 2001 e 2001 para frente ali começou a história do gerador no Brasil. Então você já viveu isso já movimentou a sua história como movimentou a minha lá atrás, então, né? Cara, que legal. E naquela época o pessoal que tinha assistência técnica, que montava os tanques de resfriamento, vinham de fora, pessoal técnico de refrigeração, né? E eu era muito curioso, eu já ficava ali ajudando os caras, ajudando ferramenta e tal, tentando entender. Eu já tinha despertado uma curiosidade por essa parte, né? Aí depois fui trabalhar com som automotivo. Isso tudo lá? Tudo lá. Ah, que legal. Montava um sonzinho ali. Mas não tinha encarado nem conhecido nada de gerador, nada de elétrica. Talvez sim, naquela época o gerador tinha ajudado muito, né? Porque era de ponta e tal, a energia era muito cara. Mas a gente não tinha nem conhecimento para ter essa opção, né? Talvez não tinha nem grana para investir também. E vim para São Paulo, então você já era adolescente, já era um homem já formado, e aí você teve que colocar coragem na mala e sentar o cacete para São Paulo. Como que foi isso daí, cara? O que despertou? O que foi uma necessidade ou foi uma coragem mesmo que você falou, puta, eu vou desbravar em outro lugar? Cara, assim, a minha vinda para São Paulo foi algo inusitado, não foi nada planejado, né? Eu tinha meu melhor amigo, ele morreu de meningite e eu senti muito a perda dele, né? Então eu fiquei muito abalado emocionalmente. Tanto que meu filho chama William em homenagem ao meu amigo William. Entendi. Era o meu amigo de infância. Todo mundo tem um amigo. Sim, sem dúvida. Junto, né? Então ele veio a falecer muito cedo, com 17, 18 anos. Eu acho que eu tinha 19, 20 ali naquela época. E eu vim pro Rio passar uma semana para poder esparecer e tal. Aí do Rio eu vim para São Paulo. Eu tinha um irmão, não um irmão de sangue, mas era um irmão que meus pais criaram ele na adolescência e ele veio para São Paulo e ele me recebeu aqui, eu fiquei um tempo. E aí ele falou, moleque, você tem que trabalhar, não dá para ficar em casa e tal. E aí já foi me despertando, né? E a cidade grande não perdoa, né, cara? São Paulo é totalmente diferente, né? São Paulo esmaga você para que você seja alguém ou para que você não seja ninguém. Eu acho que São Paulo não permite meio termo, né? Ou você é alguém ou você é ninguém. E como que foi o seu primeiro trabalho aqui em São Paulo? Cara, esse meu irmão, ele é pintor, ele é azulejista, ele é da construção civil. E aí com os amigos deles, ele conseguiu um trabalho ali na Avenida Nossa Senhora de Sabará, numa obra da construtora, não vou falar o nome, e eu fui lá numa terceira. Eu trabalhei 30 dias lá e o cara não pagou, cara. Puta merda. 30 dias cavando fundação, sabe, de picarete mesmo. Puta.
E aí o cara não pagou. Eu lembro que era sofrido. E aí eu e outro amigo, a gente tinha um bilhete único. Um passava e dava a janela do ônibus, pela janela, o outro pegava para esperar o próximo ônibus para ir, porque você não tinha dinheiro de pagar as duas condições. Caramba. E isso daí você tinha quantos anos? Era na faixa dos 22, por aí. Eu ia te perguntar que depois que você veio para São Paulo, arrumou seu primeiro trabalho, qual tinha sido o seu primeiro perrengue? Mas pelo visto, o primeiro perrengue de sair de uma cidade da Bahia e vir para trabalhar em São Paulo é o primeiro perrengue, é vir para cá, né? Mas você lembra alguma coisa depois, fora esse evento, por exemplo, de você não ter recebido, mas uma coisa que, tipo, logo no começo que te fez te colocar em dúvida se você estava no lugar certo ou não? Cara, depois desse serviço, dos 30 dias, eu pedi baixa, e aí eu consegui um serviço de servente na Santa Casa, lá em Santo Amaro. Tá. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu vou falar. E É a hora de registrar, eternizar a sua história, cara. o meu primo trabalhava lá, conseguiu, eles iam fazer uma reforma, e eu fui de servente mesmo, fazer massa e tal. E aí lá tinha um senhor, sou muito grato a ele, já chamava Chicão, o eletricista. Ele era veterano, ele já tinha muito tempo de casa. E ele é um cara que me ajudou muito, porque eu fui ser ajudante dele. E aí, na volta do almoço, eles vão fazer um trampo no telhado hoje. E ele não aguentava subir, porque ele já era de idade e tal. E eu subia no forro, muito calor, eternite ali, forro. E ele ficava puxando os fios, ô, moleque, corta esse aqui, emenda esse. Aí ele tinha que sair de férias, ele tinha muito tempo que ele não tirava férias. Ele falou, ó, vou te dar umas apostilas, vou te dar uma noção aqui durante esses dias, eu preciso tirar férias, tu vai ter que se virar aí. Aí aconteceu, ele foi embora e eu fiquei trocando chuveiro, trocando lâmpada. E aí quando ele voltou, ele me chamava de Edinho, que lá na Bahia meu apelido é Edinho. Edinho, você tem que estudar, você leva jeito, eu acho que você tem que estudar. E ele procurou um curso técnico, na época, para mim, encontrou na época era FATESP, né, Faculdade de Tecnologia Álvaro Azevedo, ali na Vila Matilde, e era longe. E a minha chefe era uma arquiteta, vou falar o nome dela. Ela era filha do diretor do hospital na época. E eu cheguei nela e falei assim, ô fulano, eu tô querendo fazer esse curso aqui, tem como você me dar uma passagem a mais para ir, uma para voltar? E ela falou, não, faz um curso no Senai, que é aqui do lado mesmo, e tá bom. Isso é muito grande pra sua perna. Ô, louco, E aquilo ali foi sabe, você põe fermento no bolo, e aí meu contrato tava para vencer. Aí eu falei, eu não vou renovar esse contrato, eu fiquei desempregado. E aí eu comecei o curso desempregado. Lá na turma eu já encontrei outras pessoas que me indicaram para alguns bicos e eu comecei já a trabalhar de ajudante na área de elétrica. Eu queria trabalhar com elétrica já. Já estava definido ali Já. que seria elétrica. E aí você ficou desempregado e qual que foi o próximo passo? Qual que foi o próximo trabalho? Cara, eu fui fazer uns bicos com um pessoal da empresa chamava Nova Era. Eles montavam Buzzway. E aí eles pegaram uma instalação lá era um depósito que vendia toda a parte de borracha, mangueira, lá no Socorro. Não vou falar nome porque é bem conhecido. E eu fui lá montar essa instalação. Então eu fui fazer um bico, acabei sendo contratado, fiquei meio oficial eletricista lá. De lá fui para as obras de montando um busway, em bastante prédio ali na Faria Lima e tal. E você tinha quantos anos nessa época aí, como meio oficial de eletricista? Cara, eu fiquei um período de mais ou menos um ano. Mas a sua idade na época? Eu tinha uns 23, 24 anos. 23. E aí esse daí foi um tipo um trabalho freelance. Foi um freelance que virou definitivo. Que virou definitivo. E aí então esse daí foi a sua primeira entrada na área mesmo pra valer, porque aí você já estava trabalhando com buzzer, todo o lance de instalação já estava definitivamente dentro. E aí você foi meio oficial? Fui ajudante, meio oficial. E saiu como? Depois, no segundo semestre do curso, já juntou duas turmas, veio uma pessoa que era encarregado de uma empresa de facilities e falou assim, tem uma seleção, se você passar na prova, você vira eletricista. Era para fazer um serviço terceirizado na Vivo. Aí ninguém da turma foi aprovado pela Vivo, né? Ficamos contratados, mas não tinha para onde trabalhar. Caramba. Aí ele falou assim, a gente ganhou um contrato lá acho que pode falar o nome? Pode falar, cara. Lá no Banco Itaú e precisa de um operador predial, o cara que troca piso, que vai lavar o ar-condicionado, vai trocar lâmpada, vai manobrar a cabine. E aí, você tem moto, eu andava de moto, né? Então, é bem distante. É lá em Poá, você vai? Eu estava desempregado, falei, eu vou. Cheguei, e lá que eu conheci gerador. Tinha gerador, tinha no break, tinha cabine primária. Foi seu primeiro contato com o gerador? Foi ali em Poá. Legal, cara. E aí, depois disso daí, qual foi o seu próximo trabalho? Dali eu fiquei até formar técnico. Uhum. E eu formei técnico, eu estava no processo para entrar na AS Eletropaulo na época. Sim. Tinha
feito todo o processo e faltava só a entrevista com o gestor. E eu tinha mandado uns currículos para empresas de geradores, né? E eu deixei de entrar na Eletropaulo para trabalhar na Multidiesel como um lavador de máquina, quase, na verdade, né? Como auxiliar de manutenção. Lavando o gerador. Lavei gerador. Era aqui em São Paulo, né? Era no bairro, no na Carrão. Penha? Carrão, isso, é. E ali eu comecei a... Isso foi que ano? acredito que ali já foi 2010. Ah, então, cara, nessa época eu trabalhava com eles pela Mac Geral e ia ali muito ali. Talvez a gente se trombou e nem se conhecia, né? Eles eram instalador da Mac Geral, né? Isso, na época era. E aí foi então seu primeiro contato foi lá como gerador. E aí depois disso daí... Aí, em pouco tempo eu estava fazendo automação, né? Acho que a minha primeira automação foi com K30, né? Era o basicão ali. Acho que todo mundo cara, começou pela KVA. Aí eu montei uma automação e eu não liguei o fiozinho comum da saída do relé, não funcionava. Cara, o que tá acontecendo? Aí foi um técnico lá, era só um fiozinho que tava faltando. Aí, acabou com a sua moral, né? Aí eu falei, não, eu vou estudar. Eu vou ter que dominar esse trem aqui. Foi quando eu comecei a procurar treinamentos, né? Na área de gerador. Aí, na sequência, a Multidiesel instalava para todo mundo na época, quase, né? Sim, eu lembro disso. Eu fui numa instalação que a Camis ia dar uma startup. Lá no condomínio, lá na casa do senhor Augusto Liberato, lá. Sim. E aí o Marcelo era técnico da Camis na época. Aí o Marcelo falou, tá pegando lá, você não quer mandar seu currículo e tal? Marcelo Carioca lá, Marcelo Silvestre. Sim. O Marcelo fez essa boa ação. Ele levou meu currículo e o pessoal me chamou. Eu tava na Bahia de férias e aí me chamaram. Eu voltei. Fez a entrevista? Fiz entrevista e ingressei lá na Camis. Aí ali de verdade foi numa empresa de gerador, né, cara? A sua primeira experiência. E engraçado que foi eu já sei da sua história, né? Mas ali foi o seu último trabalho de CLT mesmo, assim, pra valer, não foi? Cara, ainda teve... Eu saí da Camis, eu ainda tive um outro trabalho de CLT, mas assim, já não foi 100% CLT, né? Da Camis eu fiquei 1 ano e acabei, acho que não me adaptando com a cultura, com algumas coisas. O pessoal acabou me dispensando. Eu achava que ia aposentar lá, né? Cara, nossa história é similar nisso daí. Eu também achei isso um dia. Cara, eu falei assim, nossa, entrei na empresa americana, multinacional, eu vou me aposentar aqui. Mas não era o que eu esperava, era uma empresa muito boa. Porque geralmente, Edmar, os problemas não são as pessoas, não são as empresas, são as pessoas, né, cara? Eu lembro que meu último trabalho como CLT, cara, eu entrei numa empresa gigantesca, né? Você sabe qual que a gente tá falando, uma empresa americana, e você, puta, eu lembro que, como se fosse hoje, na primeira semana eu participei de um processo de integração, aí eu cheguei na sexta-feira em casa lá, falei pra Jaque, falei assim, cara, vou me aposentar nessa empresa, é top, meu Deus do céu. Aí passou uma semana que eu fui imerso já no trabalho, na outra sexta-feira eu cheguei pra ela e falei, você lembra que eu te falei sexta passada? Esquece que, azedou. Mas esse daí foi um motivador pra você. Foi. Tinha uma rotatividade muito grande na época, né? De montar um time. E eu fiquei lá na ciência técnica, aprendi bastante, me deu um peso muito bom no meu currículo, o nome na minha carteira ela tinha aquele carimbo lá, aquela letra C. Sim. Então me ajudou a impulsionar e eu, saindo de lá, fui pra Empreitec. Na Empreitec, a gente juntou a fome e a vontade de comer. Eles precisavam de técnico com experiência, eu já tinha uma certa experiência, né? E de lá eu me especializei. Lá o pessoal investia em treinamentos, me deu a oportunidade de viajar, de fazer treinamento na Comap, na Dipsia, na DEIF, na VEG. Mas ali você já era híbrido, você já estava meio que sendo um empresário, mesmo sem ser empresário, porque era híbrido, não era só totalmente CLT não, lá. Inicialmente era totalmente CLT. Totalmente CLT? E quando que foi a sua primeira experiência como empresário? Empresário que nem que não seja, né? Mas a primeira vez que você trabalhou por conta, que alguém te chamou e falou, putz, tem um trampo a fazer por fora, que vamos fazer junto? Como que foi isso? Meus primeiros bicos foi lá atrás na Santa Casa, né? Mas nessa época, por eu ter feito esses treinamentos, eu comecei a dominar paralelismo, né? Paralelismo, transferência em rampa. Então, o pessoal começou a me chamar para fazer startup, para fazer algum ajuste de usina. E aí depois os caras falaram assim, você tem que ter nota fiscal para receber. Então, assim, eu abri a empresa não empreendendo porque eu queria empreender, porque era obrigado a emitir nota fiscal. Aí comecei a ter uma renda extra, né? Falei, putz, o que eu ganho de salário aqui, eu tô conseguindo fazer uma grana legal nas horas adicional. E em 2014 eu abri
a minha primeira empresa. Nessa modalidade Nessa de você modalidade. prestar serviço para os outros só para receber. Só para, tipo, eu trabalhava CLT, mas final de semana e à noite, ou em algumas horas lá, o Luiz me liberava quando a gente tinha um diálogo, ó, preciso fazer um serviço ali e tal, vamos negociar aqui, eu atendo o plantão final de semana, você me libera e... Você já estava sendo empresário, negociando o seu próprio trabalho, né? Já estava Com os negociando. outros. É legal, cara. E aí, puta, então, isso daí foi a última fase antes de você empreender. Quando você começou a trabalhar por conta, mas emitindo nota fiscal, e aí veio toda a sua história do passado, cara. Eu acho que assim, assim como a minha, como técnico, quando você tem uma história, o que você pode resumir para mim e falar assim, puta, Diogo, eu lembro da minha vida como técnico daqui e ali, eu lembro disso. Como que você resumiria o Edmar técnico? Cara, eu como técnico, eu sempre fiz mais do que o pessoal me pedia, né? Sempre ajudei, sempre tentei entregar mais, ir além do que era contratado, né? Então, às vezes eu chegava no cara lá para dar um startup, não tem combustível, vamos buscar, vamos abastecer, vamos. Eu sempre tentei resolver o problema do cliente, né? Eu acho que hoje ganha dinheiro quem resolve as dores, quem resolve o problema do cliente. E eu aprendi isso muito cedo. Se solucionar problemas, isso vai te trazer recurso, né? Porque se você está resolvendo um problema que ninguém está resolvendo, você está resolvendo a dor do cliente. E é isso que é o segredo de empreender, né? Não empreender por empreender, que nem eu comecei. Quando você resolve problemas, quando você consegue solucionar dificuldades, dores dos seus clientes, isso já te leva a um status de... Como eu posso falar? De você olhar para si e acreditar que é possível. De você acho que se reconhecer como profissional. Isso. Se reconhecer como um provedor. Um reconhecimento eu sempre falo pro pessoal, em muitos casos, na Empretec a gente tinha contrato com hospitais, né? E você prezava muito para atender os hospitais. Era a prioridade máxima lá do Rômulo, que era meu patrão da empresa. E a gente... daí até que nasceu o meu slogan, né? Sua energia faz a diferença, porque você chega num lugar onde tá apagado, você fazer funcionar, deixar funcionando, luz acesa, todo mundo respirando, ninguém morrendo. Então é fazer a diferença. Então, assim, você resolveu o problema do cliente, você resolveu as dores dele, você tá fazendo a diferença. Você tá sendo diferente de quase todo mundo que não tem vontade nenhuma, que só cumpre um papel, né? Só vai lá na nossa época de técnica, é o que a gente chama de passador de pano, né? O cara vai lá e passava só um pano e tchau, né? Cara, tem um episódio, na Multidiesel ainda, eu tava aspirando a técnico, né? E tinha um mercado, acho que o mercado Irota, e o cara abriu um chamado que tinha contrato e não tava funcionando, né? E eu cheguei lá e falei, não, eu sou o técnico, com uma linha de ferramenta assim, o cara já falou assim, gerador lá embaixo, vai lá, boa sorte, você é o terceiro. Aí eu fui, botei aquela máquina pra funcionar. Quando eu voltei, o cara, não, vou te dar uma cesta de Natal. Eu falei, cara, aí eu cheguei aqui desacreditado, agora você tá me dando a cesta de Natal, né? Cara, eu acho que assim, né, eu como te conheço, assim, ver o exemplo da sua história, eu acho que é muito disso, né, cara? A gente teve é claro que a minha infância foi aqui na cidade grande, na periferia da cidade grande, diferente de você que foi no interior da Bahia, mas assim, a nossa história de resiliência, eu vejo você muito, cara, como um cara que viveu um universo onde todo mundo desacreditava, né, cara? Porque o profissionalismo na área de gerador é muito visto como, as pessoas têm que ter um certo jeito de ser, um certo jeito de falar, e na maior parte das vezes não resolve o problema, não faz a luz acender, né? Cara, do espírito de empreendedorismo, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que o maior conselho que meu pai já me deu, meu pai foi duro, mas eu acho que cirúrgico, né? Ele falava assim, se vira que você não é quadrado, dá seus pulos. E você perguntou quando foi que eu empreendi, né? Eu acho que eu empreendi cedo. Antes de eu vir para São Paulo, eu vou voltar um passo só, né? Depois a gente retoma, porque acho que ver esse insight é importante. Meu primeiro empreendimento, assim, meu pai, ele não dava as coisas fáceis, né? Então, assim, na época eu não entendia, porque ele não dava as coisas de mão beijada, mas acho que ele estava preparando a gente para o mundo, né? Sim. E na cidade, você é adolescente, você quer comprar uma roupinha, você quer... E meu pai botou a gente para trabalhar. Eu falei, não, você vai ganhar se você trabalhar. E aí, na minha época, eu achava que meu pai não gostava de mim e tal, que ele era muito duro, né? Então, eu até cresci um pouco com essa cabeça. Hoje que eu sou pai, eu sei que não é nada disso. Eu acho que é uma forma de educar. De você polir a pessoa, né? De Sem preparar dúvida. ela para o mundo, né? Talvez se ele não tivesse sido duro
comigo, a gente não estaria nesse momento. Não, que a gente talvez tá dê agora. certeza, cara. E lá eu pegava a carroça, cortava a lenha e montava aquela pilha e vendia para os velhinhos aposentados. Então, assim, eu voltando aqui, era meu primeiro empreendimento, né? Sem saber. Sem saber, mas era uma forma de renda, mas eu já tinha empreendedorismo no sangue. Eu acho que as pessoas... Porque assim, né, cara, é muito fácil, a galera, a gente que frequenta esse meio aí do pessoal falando como ser empresário, como ser empreendedor, eu até costumo, eu sei que existe algumas diferenças quando você fala de ser empresário e ser um empreendedor, cara, eu acredito que Diogo, eu nunca fiz nada de sensacional, cara, eu só fiz o que os outros me ensinavam, então eu não me considero um empreendedor, eu não considero um cara que revolucionei nada, eu só sou o cara que faz o que os outros ensinou, entendeu? Eu não sei nada de nada, a não ser repetir o que eu aprendi. Mas assim, uma coisa olhando, cara, eu vejo você e todos os empresários que eu conheço, de verdade, os caras que não vendem fumaça, né, cara, que era o que a gente tava falando, que existe a venda da fumaça, que o cara vende uma ideia, eu posso chegar pro Edmar, você vai fazer isso, você tá aqui, sua empresa tá ali, você sobe pra lá, eu posso falar um mundo ideal. Você ser empresário, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas o cara que... né, cara, que vem de uma origem, que nem eu, por exemplo, também comecei a trabalhar menino, fazendo esses trabalhos braçais e por conta própria. Cara, é isso que te fez empresário. Nasceu empresário sem nem saber que era, né? Isso daí você foi vivendo. Mas aí me conta agora, como que você foi empresário? Eu acho que todos os empresários de verdade que eu conheço, os caras que não vendem fumaça, todos eles começaram na carreira, né, cara, carpinando mesmo, dando enxadada para achar a minhoca, até o momento que eles pegaram e se reconheceram. Pô, eu posso ser um empresário. Como que foi isso para você nesse momento? Chegar e falar, putz, eu sou um empresário. Cara, eu acho que eu tenho uma lembrança da minha nota fiscal 01. Eu fui desafiado, né? Eu fiz uma visita técnica, até pegando um gancho do podcast lá que a gente assistiu aí, que vai estar no ar. Eu fui atender um condomínio e aí o cara falou assim, eu quero pôr o gerador para tocar tudo isso aqui. E aí eu nunca tinha feito aquilo, né? E aí eu e o Bruno começamos junto, né? E o Bruno, vamos montar um QTA coletivo para atender todos os andares aí e tal. Eu falei, cara, a gente nunca fez isso. E você trabalha com condomínio, você sabe, você conseguir uma aprovação, Nossa. Tem que estar todo mundo de acordo. Aí eu acho que eram 12 andares e teve um cara que não quis e tal. E a gente fez, a gente tinha comprado material para 12 já e tal, contando com aquilo. Aí teve que segurar, já bancar aquele prejuízo. E a gente montamos aquele painel, entregamos. Acho que foi a minha primeira obra rentável ali, que eu peguei um dinheirinho bom e falei, eu sou empresário. Foi por conta então do resultado financeiro que você teve. Você olhou para o financeiro e falou, eu sou capaz de ser empresário. Não, eu sou capaz de pagar minhas contas sem o CLT. Dali eu já comecei a despertar, né? O sentimento não é o reconhecimento próprio. Você olhar para si e reconhecer você como um provedor para si mesmo. Você pensa, né? Eu tenho possibilidade de não vender mais o meu tempo e aproveitar o meu tempo de outra forma. Dando o máximo de mim, produzindo mais, entregando mais. E hoje... E recebendo mais. Também recebendo mais. Mas assim, né, pensando sobre tudo isso, todo esse passo, né, foi o primeiro passo concreto que você deu, que você teve a nota 01, que você, né... que você viu que você era capaz de dar conta de alguma coisa e que você olhou para si e falou, agora eu posso ter um novo começo, né? Mas isso foi uma realidade onde você olhou para si e falou assim, puxa, esse é um novo começo, eu vou? Ou você só viu que ia dar dinheiro e falou, puta, eu vou seguir dando dinheiro aqui, fazendo dinheiro? Porque é totalmente diferente de você prestar um trabalho, porque existem muitas pessoas que emitem nota e fazem serviço, mas não são empresários. Ela só faz um serviço atrás do outro. Você se viu naquela hora como um cara que podia fazer diversos trabalhos e ter uma empresa, ou um cara que faz serviço emitindo nota? Não, na verdade, ali foi a certeza que a gente daria certo, né? Como empresário. Porque você começou, se expôs a um risco, né? Você pegou o capital que você tinha economizado ali de anos de trabalho, você é assalariado, você não consegue guardar muita coisa. E bancar uma obra, assumir esse risco, se der errado, eu perdi anos de trabalho, né? E bancar toda aquela operação e no final você tem um resultado positivo, tudo deu certo, tudo funcionou, o cliente ficou feliz.
E ali você já estava com a virada de chave de ser empresário. Mas isso daí já era um reflexo de que você estava sendo empresário, porque você, pelo que tá falando, você fez uma reserva para começar, né? Você não começou e vamos, você pensou nisso, fez uma reserva, você tinha uma graninha e você investiu nisso e acreditou. Foi assim que começou? Sim, na verdade, eu sempre chego a um certo ponto da minha vida que eu comecei a ver um pouco, aprender um pouco como economizar, como ter outras fontes de renda, né? Se você ter noção, lá no Facebook, em 2017, eu já importava AVR, um monte de peça da China e já vendia no e-commerce ali em 2017. Não tinha ninguém nem pensava nisso aí já, né? Você já estava tentando guardar uma grana. Já, eu tinha um amigo que importava peça de moto e ele falava, eu via como que ele fazia, pedia, me ensina como é que eu faço aí pro meu mercado. Eu comecei a trazer controlador, trazer AVR, trazer carregador de bateria. E dali eu já comecei a juntar uma graninha. Então já era uma visão mas a visão ainda não era de um empreendedor, você foi buscar isso depois, então bem provável quando começou a Multipower. Foi isso ou não? Você veio você via que era possível você ter mais de uma renda, você viu que era possível você ser provedor de si mesmo, de você não precisar de uma empresa por trás de você, mas eu acho que aí veio a Multipower, nesse momento que veio a Multipower na sua vida, quando você decidiu ter uma empresa fixa, como que foi isso para você? Cara, a Multipower começou como complemento de renda, não era algo que a gente... Não era locadora de gerador, era uma empresa de assistência técnica, né? Chamava STEG, era Serviço Técnico Especializado em Gerador. E até hoje tem alguns cadastros aí que não aparece STEG, né? E eu acho que quando eu vou lembrar como foi a minha primeira máquina. Eu lembrei e acho que foi na hora que foi uma virada de chave importante. Todo moleque que ganha dinheiro, eu sonhava em ter uma moto. Eu comprei uma Hornet montando QTA. Eu lembro que eu vendi um QTA para Multicom Engenharia, recebi uma grana boa, juntei com esse aqui e eu comprei uma Hornet. Meu amigo tinha moto e começou a mandar de moto. Só que a moto era muito visada, todo mundo queria roubar quando você saía sozinho. E um dia, eu, escutando um conselho de um amigo, falou: vende a moto porque uma hora pode acontecer uma coisa pior, um acidente e tal, uma tentativa de assalto. Tava uma onda muito grande de assalto de moto. E eu, na OLX, encontrei o cara vendendo um gerador e eu ofereci: vamos trocar na moto? Aí eu sem conhecer o cara de Franca. Até hoje eu não sei quem que é esse cara, né? Vamos, ele mandou o gerador, eu mandei a moto e assim, acho que eu dei uma volta lá, acho que fiz 12 cheques que eu comprometi um pouco do meu salário e ali foi a minha primeira máquina que eu comprei. Comprei sem conhecer o cara, no risco, eu transferi a moto para ele, a gente fez um contrato de compra e venda da máquina e aquela máquina eu pus carenagem nela e foi a primeira máquina que eu vendi para o mercado lá em Campo Limpo Paulista. Eu capitalizei essa grana dessa máquina, comprei duas e aí começou a semente, né? Só que eu tava comprando e vendendo. Aí, num determinado momento, eu tava trabalhando registrado ainda, mas eu já possuía algumas máquinas, né? O meu patrão lá, chamo de meu patrão, né? Que foi meu último patrão, lá na Empreitec, o Rômulo, ele ganhou uma licitação no SESI Senatic de Guarulhos. O pessoal roubava com frequência a entrada de energia. Então, até eles construíram uma entrada de energia nova, ficou no gerador. E ele tinha toda a documentação, mas não tinha máquina. Eu tinha máquina e não tinha documentação. Aí fizemos um acordo. Então, ali foi a minha primeira alocação. Foi ali que deu o estalo. Isso foi que ano? 2017, 2018 ali, eu acredito. Ali, então, esse daí foi a hora que você percebeu que você era um locador. Você ia ser um locador. Foi. Nossa, o que eu ganhei, dividindo a alocação com ele, dava o meu salário. Aí eu falei, eu acho que o meu negócio é por aqui. Você não pensou em se aposentar, então, né? Que você podia putar mal com o meu salário, vou me aposentar. Daí dessas máquinas eu começou vendendo, vendia uma, comprava duas, depois começou a aumentar. E aí eu desenvolvi um parceiro, ele fazia casamento, então essas minhas máquinas ficavam com ele me pagava um aluguel, meio que uma parceria. Não foi sociedade porque eu não trabalhava, né? Então meio que alugava as máquinas para ele. Daí em diante, em 19, eu tentei em 2018, o Rômulo me segurou, me deu um aumento, não sai agora, tal. Fiquei mais um ano. Em 19 eu fui lá, eu falei, eu vim pedir as contas, porque eu não tô me sentindo bem, eu tô trabalhando mais para mim do que para você. Eu não tô sentindo bem de estar ganhando seu salário e tá produzindo tão pouco para a empresa. E aí ele falou assim, tem certeza? Tenho. Aí ele falou, vai voar. Aí me mandou embora, pagou tudo direitinho lá. Então, muito agradecer a oportunidade, o aprendizado que eu tive lá.
Lá eu conheci média tensão, conheci obra, conheci instalação. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né, a oportunidade que eu tive lá. Aí fui carreira solo. Contratei um funcionário 001. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro aqui da minha rescisão, tem umas maquininhas, eu acho que dá para ir. E aí começamos. Retrofit, modernização, locação quando surgia. Tinha mesa, eu falava, cara, tá apertado, como é que eu vou pagar esse cara aqui? Mas deu muito certo, Deus deu muito bom, né? E você então começou com as suas máquinas que você já tinha, você já era empresário sem ser empresário, é um mix muito grande, hein, cara? Nossa. Eu fui tentando ali de onde que dava pra tirar uma sobrevivência. Deu tiro pra tudo quanto é lado, até você. Tudo quanto é lado, mas só pros lados de gerador, né? Não era pra tudo quanto é lado, era sempre olhando o gerador. E daqui a pouco você viu locação, cara. Era nada a ver com o que você tinha vivido até ali, né? Cara, eu consegui dar uma alavancada. O Maurício Schala, ele montou a Polaris Engenharia e ele ganhou um contrato grande, cara. Acho que não sei se era 1.000 ou era Redditor. E ele comprava as máquinas novas, máquina geral, comprava Generac, e eu montava as transferências e fazia o paralelismo. Então, eu acho que eu fiz um lote gigante. Assim, e nessas obras eu consegui pôr minha locação e fazer o retrofit. Então, ali eu já comecei a ganhar mais corpo, conhecer mais gente da área da saúde, da área hospitalar. Eu fiz bastante hospital, Santos, em Guarulhos, ABC, Santa Amaro, ali, Butantã, todos aqueles hospitais da rede da Mil ali. Tem obra minha ali, hoje deve não ter mais, né? Tem um bom tempo, o hospital sempre está trocando. Mas eu montei muito QTA, 2 máquinas em paralelo e um QTA. E a gente entregava a solução. Eu comprava a máquina mula, a máquina geral, e a gente botava automação e montava o QTA e entregava a solução pronta. E ali você viu a Multipower sendo que ela era? Foi esse momento ou teve outro? Qual foi o momento que você pegou e falou, puta, a Multipower é uma empresa, é uma realidade, é daqui eu vou avançar? Sem olhar para os lados e saber que aquele era o seu negócio. Porque até então você tinha tentado várias coisas, mas quando você falou, puta, aqui é meu negócio, foi esse momento? Cara, eu acredito que sim, porque chegou uma hora eu não tinha onde guardar as máquinas, né? Eu guardava no Roger lá da Bond Geradores. Um abraço pro Roger. Guardou muitos meus equipamentos lá, não tinha onde pôr, né? Deixava lá e um dia eu comprei uma máquina, recebi essa obra da Polaris, uma obra grande, comprei um QX15 de um cliente, eu não tinha onde pôr, meu galpão não cabia. E aí eu fui obrigado a alugar um galpão grande para guardar essa máquina, né? O cara me deu de favor, eu acabei alugando. E ali começou a Multipower mesmo. Foi na sequência que eu saí da Empretec, aluguei esse galpão e falei, seja o que Deus quiser, vamos para cima. Agora é fé e pé na tábua. E ali a Multipower começou. E qual foi o momento que na Multipower, já que você pegou e sentiu ela coesa, ela firme, já se falou, puta, agora a empresa tá rodando e eu tô pronto para seguir adiante? Cara, eu tinha equipamentos de pequeno porte, né? Então, deu uma capitalizada e aí eu tinha uma empresa lá de Tapecerica da Serra, ele tinha 6 máquinas de 550 para vender. E eu fui lá um dia, comprei essas máquinas, vou nem falar o nome do cara porque foi meio constrangedor. E eu tava no Cidade Jardim trocando óleo, que eu fazia preventiva ainda, né? Você cobrava o escanteio e corria pra cabecear, né? Eu troquei óleo e fui lá ver essas máquinas pra comprar, né? E aí o cara me viu sujo de óleo assim e tal, e falou assim, você tem dinheiro pra comprar essas máquinas mesmo? Aí eu falei, tenha certeza que eu não vou tirar nenhuma do seu pátio antes de você receber. Você só precisa me entregar quando você receber. E ali eu vendi o meu carro, né? Na época eu tinha sonho de moleque, tinha comprado um Evoque, naquela época de sucesso. Eu vendi esse carro, desci o padrão, vendi esse carro, peguei as minhas reservas que eu tinha, vendi as máquinas que eu podia vender e eu comprei essas 6 máquinas do cara. Essas 6 máquinas me tornou grande, porque na época veio a pandemia, o prazo de entrega estava grande e eu tinha 6 máquinas de 500 no par disponível. Nunca tinha feito locação grande de equipamentos de grande porte. E ali acho que virou a chave mesmo da Multipower, foi ali, com essas 6 máquinas que o cara duvidou de mim. Acho que eu não ia comprar 6, mas da forma com que ele falou, ele me obrigou a comprar, né? Cara, isso daí que é bem legal, né, cara? Porque eu acho que a gente que vem da origem simples, o desafio, né, cara? Ele Cara, isso daí é pra quem tem sangue no olho, né? Pra quem gosta de ver a parada. Eu adoro o desafio, cara. A gente brinca aqui na hora da produção aqui do programa, a galera fala, mas toda hora eu gosto de olhar pra câmera e falar pros nossos concorrentes, ei,
Se prepara. Se segura e vai aproveitando que nós estamos aqui. Eu adoro fazer isso, cara. Eu acho que isso aí é um gás, né, cara? Mostra pra mostrar pra gente mesmo de onde a gente veio, pra gente não esquecer quem a gente é. Meu pai sempre me falou, cara, ninguém pode falar pra você que você não é capaz de fazer alguma coisa, e não importa o que que é. Legal, cara, muito bom saber dessa história, né? E tudo isso aí, cara, pra você ver também que é uma coisa que eu acredito, né? Cada um chama de como quer, a fé, a coragem, cara, o sexto sentido, mas eu acredito muito que esse universo, cara, que gira em torno de nós, ele traz esse momento aí que a gente pega e tem um empurrão. Tudo bem, foi num momento trágico, a pandemia aconteceu, mas, cara, mudou sua vida, né? Foi o universo conspirando para que você acontecesse, para que você comprasse, para que você fosse desacreditado e virasse a chave, né, cara? Eu acho que é muito do que a gente é. Porque o que importa, cara, o que vencer é relativo. Agora, o resultado fala por si só. A pessoa pode falar que você tá sujo, pode falar que você não entende, pode falar qualquer coisa de você. Só que ninguém vai contestar o seu resultado, cara. E isso... acabou. Pode contestar os métodos, mas o resultado não. Acabou, cara. Não importa como você tá, cara. Você tá sujo, você tá limpo, se você é legal, se você não é, se você fala o que a pessoa quer, se você é palmeirense, é corintiano, tanto faz, cara. Agora o resultado, quando você põe ali e você faz acontecer, cara, e o dinheiro vem, isso daí é o resultado e fala por si só, né? Então, provavelmente, isso daí é o marco da sua vida. É um dos marcos, cara. O pessoal fala, você falou desse sentido... o pessoal até brinca lá, né? Fala que eu tenho bola de cristal, mas não tenho. Acho que a experiência, ou sei lá, é Deus também. Essa foi uma oportunidade. Então, veio as 6 máquinas, veio a pandemia, eu aluguei essas 6 máquinas. Quando veio o primeiro apagão, eu tinha comprado da CAT 10 máquinas, 125 kVA, e aí eu tava com as máquinas esperando startup, no plástico. Veio o primeiro apagão agora, acho que teve 3 seguidos, né? 3 anos atrás. Uhum. Eu já tava bem capitalizado, já tinha... E eu esperava startup essas máquinas. E aí ninguém tinha máquina. Eu tinha 10 máquinas no plástico. Aí eu falei, vou tirar o plástico e vou meter na rua essas máquinas. Vou poder trabalhar. Se perder garantia, fazer o quê, né? E aí foi uma das vezes que eu acertei a mão também. E isso vem se repetindo. Nessas 6 máquinas que eu comprei, acertei esse momento das 10 máquinas que ninguém tinha mais. Eu atendi uma rede de açougue aí grande que consegui converter em cliente, porque pela oportunidade de eu estar preparado. O pessoal fala, você é sortudo. Não é sortudo, você tem que estar preparado para a oportunidade, né? E eu tava. Cara, eu acho muito legal isso, porque... E eu aprendi com o Alvarenga da Tecnicargo, que todo mundo que tá aqui teve a oportunidade de ouvir, cara. Eu lembro que uma vez a gente tomando cerveja, eu fui pedir conselho, né? Porque o Alvarenga é um amigo, aí eu tava numa fase difícil, e aí eu fui pedir conselho para ele sobre qual atitude que eu deveria tomar. Porque a DWT, eu me inspiro muito no Alvarenga como profissional e na Tecnicargo como empresa. Ele é uma inspiração para mim, eles são uma inspiração pra gente. Respeito muito ele. Aí ele me ensinou exatamente o que você está falando, cara, né? Que na vida a gente tem que ter 2 grandes amigos que a gente não pode se separar mais nunca, velho. Que é os caras que não vão te abandonar e é os que vão te levar pro caminho certo. O primeiro deles é o travesseiro, que é onde você chega, encosta e ali você não mente. Você pode mentir pro seu amigo que você tá apaixonado pelaquela menininha que não é legal. A menininha não é bacana e você pode chegar para mim e falar, pô, Diogão, que mina legal e tal, ela é mó barato. Mentiu pra mim, me enganou. Mas quando você deitar no travesseiro, você não mente pra ele. É você mesmo. É você e a menina que te engana, ela vai te enganar. Então, na hora que você encontra esse seu amigo de verdade, que é o travesseiro, e você conversa com ele, você divide com ele, você se permite se ouvir, cara. E aí eu acho que vem a magia da vida, que vem até o sexto sentido, que é o que ele me ensinou, que é o seu segundo melhor amigo, que é o nariz. Que quando você sentiu, cara, você puxou o nariz, sentiu e falou, meu... Esse ovo tá estragado, cara, ele tá estragado. É muito isso, né, cara? Esse sexto sentido de você pôr, acreditar, conversar com você mesmo, ver onde você quer apostar e sentir o nariz falar pra você e te dar direção, né, cara? E apostar nisso. E você, pelo visto, né, todas as vezes foi isso. Você acreditando e colocando, apostando pra valer, né? Uns chamam de sexto sentido, outros vão chamar de experiência, né? Outros chamam de sorte, mas você tem que estar preparado para a oportunidade. Porque se está preparado, ela vai passar, você vai aproveitar. Mas se você não está... Mas tanto faz o nome que você dá, né, meu irmão? Você pode falar sentido, fé, sorte, experiência, mas uma coisa é fato. Se der errado, ninguém vai dar nome nenhum. É sempre assim, né? Só aparece um nome bonito para o resultado quando ele vira um resultado de verdade, vira dinheiro. Aí é fácil falar, né, cara? Então é muito disso daí, né? Você tá pronto e tá... O pronto não existe, né? Você tá crente que você vai conseguir enfrentar a situação, seja como que ela vier, né? Acho que
Primeiro você tem que você tem que acreditar muito em você, né? O primeiro sucesso começa na mente, né? Sim. Ter a coragem de correr risco, de arriscar. Eu fiz uma mentoria recentemente, né? E lá no meu perfil deu muito segurança, né? Os caras me zoaram. Você quer uma cesta básica e tal? Empreendedor não pode se amarrar em segurança e tal, você tem que correr risco. E assim, eu já corria risco, né? Mas mesmo assim a minha avaliação deu segurança. Sério, cara? A Multipower começou até uns 70, 80 equipamentos, aí era tudo capital próprio. A gente não tinha nada financiado, não corria um risco. Eu vi muito o que ele falou aqui, né? De correr risco. E aí, depois dessa mentoria, eu comecei a fazer conta, né? A ser empresário. Falar assim, ó, se eu tenho meu capital próprio, se eu tenho esse financiamento que vai custar menos que se eu pôr meu dinheiro na aplicação, eu vou usar o financiamento, vou usar o dinheiro dos outros. Sim. E antes para mim, eu tinha pavor disso aí. De arriscar. De arriscar, de tomar risco, de tomar crédito. Isso faz parte da vitória, né, cara? Você ter fé e ter acreditar. É muito relativo, né, cara? Eu tenho isso... norteia a DWT, cara. Toda vez que eu olho pra mim, eu tenho uma frase eu uso e reflito sobre uma frase de Fernando Pessoa, cara. Foi um grande pensador, que ele tem uma frase que é: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, cara. Isso daí pra mim sempre me norteou, porque assim, Deus quer tudo, né, cara? Pra aquele cara que tem fé em Deus, tem alguma fé num além, cara, Deus quer tudo pra gente. A vida conspira pra que todo mundo consiga tudo. Só que aí nasce o que você falou, né? A cabeça, e aí você sonha. E aí quando você sonha, cara, a obra nasceu. E toda obra que nasceu, ela veio da vontade de Deus, que permite para que a gente tenha uma vida, né, maravilhosa, tudo que a gente tem ao nosso redor. Quando a gente sonha e isso se torna realidade, a obra nasce quando vira mão na massa, né, cara? Quando você pode pôr em prática tudo aquilo que você sonhou, né, cara? Eu acho que tudo que eu construí, eu visualizei antes, né? Eu mentalizei aquilo antes. O travesseiro lá, você fecha o olho à noite, aquilo que você quer muito, você mentaliza aquilo ali. Depois você põe no papel, já tirou da mente, já andou um passo, né? E depois você executa. Você executa e vai tentando tudo quanto é jeito. E como que é pra você ter... Você ouviu? Porque, cara, a mentoria, na minha opinião, eu respeito muito, eu participo também com você sabe, mas pra mim é fumaça, cara, né? É um negócio que é fumaça, tá no ar e só pega quem ninguém pega. Você pega, daqui a pouco ela vai embora. Tudo depende da sua mão na massa. Mas o que é isso pra você, de você pegar, assim, cara, eu acho que o mais importante, tudo isso que você enfrentou, mas qual é o sentimento de hoje do Edmar quando ele vê, por exemplo, seus clientes que confiam em você, cara? Qual que é o sentimento de saber? Você tem esse sentimento, cara, não importa o que os outros falam, eu tenho muita gente acreditando em mim, muita gente acreditando na minha empresa. Isso existe para você? Existe, e a gente leva muito a sério isso, a satisfação do cliente, né? Então, às vezes, teve operações que tomamos prejuízo, por um erro de orçamento, e a gente assumiu e até o final, porque a gente tem um compromisso com o cliente de entregar o que você prometeu. Custe o que custar. Custe o que custar. E você tem que cumprir a sua palavra. Eu acho que hoje você é reflexo das decisões que você toma, né? Então, se você faz as coisas bem feitas hoje, honra a sua palavra, cumpre o que você prometeu. Sim. Em alguns casos, você vai além, entrega mais do que você prometeu ainda. Não tem como dar errado, né? Cara, hoje tudo gira em torno disso, né? Hoje, no mundo que você vive hoje, pessoas que cumprem a palavra, que honra o seu compromisso e fala: Diogo, amanhã eu te entrego, amanhã vai estar aí, nem que eu tenha que ir à noite, tem que virar à noite aí, mas amanhã eu te entrego, tá aí. Eu acho que se cumpriu o que você prometeu e o básico bem feito sempre vai vencer, né? A estratégia, eu acho. E isso é a essência que vem lá da sua infância, né, cara? Porque é honra, ética e dignidade, que você aprendeu com a dureza do ensinamento do seu pai, né, cara? Seu pai, eu duvido, como o meu, por exemplo, se meu pai descobre que eu falei que vou fazer alguma coisa e não fiz para algum cliente, é capaz dele ir lá e me dar tapa na bunda, cara, quando eu era moleque. Eu acho que é tudo isso daí, né, cara? Você respeitar toda uma história, não só a sua, que a sua história depende da história das outras pessoas, né? Honrar o que você fez. Mas aí, mudando um pouco de assunto, cara, entendendo tudo isso que você tá falando, uma coisa que é bem interessante pra gente saber, eu tenho certeza que você viveu isso, as pessoas que desacreditaram, porque hoje, cara, hoje eu sou seu amigo, eu consigo visualizar um monte de gente, que o Edmar, todo mundo te venera, cara, mas
Qual é a sensação de olhar não só para os caras o que te venerar hoje é o resultado. O seu resultado fala por si só, não importa, né, o que qualquer pessoa pode falar. Mas como você lida com isso, cara? Uma pessoa que veio de uma simplicidade, foi capaz de construir só com resultado. Ninguém te deu nada, cara. Ninguém te entregou nada. Você não precisou de um pedigree, você não precisou de uma faculdade de luxo, você não precisou ficar fazendo lobby dentro de empresa. Você foi, fez a sua vida profissional, fez sua vida financeira e hoje você é um cara, graças a Deus, e há muito trabalho, muito bem sucedido, e hoje todos aqueles caras lá do passado, aquelas empresas grandes que a gente trabalhou, todo mundo olhando e falando, não, que o Edmar, é que o Edmar. Como é isso pra você, cara? Você fica lisonjeado? Me conta qual é o sentimento do Edmar quando vê os caras literalmente falando aqui, dando aquela, né, Cara, puxada de saco profissional em você e falando que você é o cara. não sei se vocês sabem da minha história, mas eu tomei uma justa causa numa empresa e hoje por dar carona a uma pessoa no carro da empresa e eu acho que assim, eu cometi uma falta, mas não era para tanto também. Mas eu sou muito grato a essas pessoas que fizeram isso comigo, porque hoje talvez eu continuar sendo um funcionário lá, Sim. pensando em se aposentar, né? Hoje isso me motivou a evoluir e buscar empreender mesmo. Na época o pessoal achava que eu tinha empresa, não tinha. Aquilo me ajudou a criar a ideia de ser empresário, de ter empresa, de ter resultados e fazer com que meus resultados... Tá, mas isso daí eu sei disso, isso aí te encorajou. Mas eu quero saber daqueles caras que você olha e fala assim, meu... Não, eu tenho outro. Você aí, cara, o cara falando, te jogando lá no altar e você pensando, mano, qual que é, velhão? Você acha que eu não lembro de você me tirando naquela época, lá me deixando pra trás? Como você se sente na hora que aquele cara que te atrasou, que te cobrou por uma falta inevitável e desacreditou de você? Porque, cara, é muito fácil, ou pessoas com um perfil de trabalho, que trabalham muito pra conquistar as coisas, elas são desacreditadas, porque todo mundo quer ver vencendo o cara que canta bem, né, o cara que fala bem, mas não o cara trabalhador que entrega resultado. Eu quero saber como você olha pros puxa-saco, cara, que olha pra você e te olhava como um perdedor e hoje te olha como um vencedor. Cara, tem um caso, assim que eu montei a empresa, eu tentei comprar uma máquina no fabricante e o cara olhou pra mim e falou assim, como é que eu vou te dar crédito? Você não tem uma ficha cadastral, cara. Como é que eu vou te dar crédito? E hoje o cara bate na minha porta lá. Ele não, porque ele não tá mais na corporação, né? Mas o pessoal da empresa dele bate lá. Eu não guardo mágoa, não. Isso aí eu acho que eu uso como mola, né? Pra poder fazer um trampolim pra te jogar pra cima. Então, cara, eu digo isso porque eu vejo pra caramba, a gente participa de grupo de WhatsApp, eu vejo, coisa de puta, cara, você pra mim é um cara sensacional, né, velho? É um amigo, é um parceirão aí, cara, faz parte da minha história, mas eu vejo a galera tudo te jogando lá em cima e hoje conseguindo ver sua história aqui, pensando, né, cara? Porque a gente passou muito por isso. Essa empresa que te deu um justa causa foi a mesma empresa que me impulsionou a ser empresário, entendeu, cara? Eu nunca pensei em ser empresário. Minha vida toda eu estudei pra caramba, dediquei minha vida pra ser um cara estudioso, pra conseguir uma carreira, pra conseguir ser o diretor de uma grande empresa. Aí, de repente, eu chego lá numa grande empresa e vejo que aquilo não tem nada a ver comigo. E aí quando eu saí, fui chutado dessa empresa também, mas eu fui chutado porque eu chutei, foi outro caso, eu dei um chute muito bem dado nos caras, e aí recebi de volta, e aí eu me vi no mercado, e aí fui pro mercado dessa mesma forma, cara. Não tinha nada, não era ninguém, mas existem pessoas que ajudam, né, cara? Eu tenho certeza que você teve disso, como eu tive, e é isso que eu queria saber, se você lembra de uma pessoa, porque assim, quando eu saí dessa empresa grande, que aí todo mundo desacreditou e eu montei uma empresa, e é um cara que era um coxinha, só terninho e gravata e coisa e tal, e foi pro campo com a chave de... Eu saí dessa empresa sem uma chave de fenda, cara, não tinha uma chave de borne, e fui montar painel, fazer manutenção, e hoje os caras olham pra gente dessa forma, e é satisfatório, mas assim, tem uma pessoa que te ajudou. Quem não foi essa pessoa assim? Eu acho que você já até falou, mas assim, cara, fala qual é o sentimento de você de gratidão por uma pessoa que te faz ser o Edmar empresário hoje? Cara, uma pessoa que me ajudou, acho que todo mundo aqui, que nem você falou do Alvarenga, você tem um mentor, né? Você tem uma pessoa que você considera ela, que você para ouvir essa pessoa, né? É uma pessoa que não é um conselheiro, mas é uma pessoa que você tem um respeito, você tem uma consideração, alguém que já construiu algo que você tem uma trajetória que você admira e sempre vai ter é um conselheiro particular, eu falo isso. Eu me inspirei muito no Maurício, depois que ele saiu da Empretec, montou a Polaris e
fez muitas obras, se aposentou cedo e é um cara que foi uma inspiração para mim. E um cara que me ajudou muito também, me puxou a orelha. Logo quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comprei o Evoque, ele falou, não é hora, cara, vende essa porra. Não é hora, não põe a carroça na frente dos cavalos, não é hora ainda. E aí um cara que puxou a minha orelha, que me deu conselhos, que me ajudou legal, em grandes projetos. Então, um abraço pro Maurício Chala aí, que foi o meu mentor ali. Talvez, não sei nem se eu já tinha falado isso para ele, né? Mas tenho uma consideração gigante por ele. O cara que me orientou ali, assim, quando eu estava começando a fazer a transição de CLT para PJ, acreditou em mim, entregou grandes obras, grandes projetos na área hospitalar aí. Querendo ou não, você está com milhões de vidas que dependem de você ali, uma responsa muito grande, uma confiança grande. E a gente, nós, na época, acho que era eu e o Bruno, a empresa era de 2, né? O Bruno também, um abraço pro Bruno, me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Estamos juntos nessa trajetória aí. Fizemos grandes obras, entregamos muitos hospitais aí com segurança energética, um gerador de backup. E aquilo ali foi uma realização profissional também, né? Você fala assim, o cara que um dia não conseguia instalar um K30, hoje está entregando usina em paralelo, transferência em rampa, está garantindo segurança para um monte de gente aí que tá internado, que tá hospitalizado. Exatamente isso, Edmar. Quando eu olho para você, cara, eu vejo você da simplicidade de ser um cara que saiu lá do interior da Bahia. Cara, hoje você é um mega empresário, você é respeitado. Cara, você tem um conhecimento técnico muito gigante, você é um cara muito respeitado, é um grande empresário. Hoje a Multipower é uma empresa gigantesca. Nós da DWT, a gente tem o prazer de trabalhar com vocês. E toda vez, quando eu penso, tenho vários amigos que trabalham com locação, cara, mas toda vez que eu indico você, não é porque vocês são gigantes, isso daí é fato, vocês têm profissionalismo para entregar, competência, equipamento, vocês têm tudo, mas muito mais pela sua trajetória, cara, por você ser o homem que você é, por você ter a honra que você tem. Então é muito legal, cara, ver você sair e ver toda essa trajetória, cara. Tenho certeza que toda a sua família se orgulha, seus filhos vão se orgulhar do grande homem que você é, cara. E hoje a Multipower é uma empresa gigantesca, totalmente profissional, né, cara? É uma empresa que, cara, faz esses fabricantes que desacreditaram de você correr atrás. É assim que a gente fez, é assim que a gente construiu. Lá na DWT também tem uma meia dúzia lá correndo atrás da gente quando desacreditou. E é isso aí, cara. Eu fico muito feliz, muito honrado de ter você aqui, poder falar da sua trajetória. E aí eu queria saber, você é um cara que com toda a sua... Porque você é um cara muito simples, velho. Quem não sabe lidar com você é um imbecil. Porque você é um cara muito simples, a tratativa é muito fácil, cara. Não tem terror. Então, o cara que não sabe lidar com você é um verdadeiro imbecil. Mas aí eu vejo você nessa caminhada, nessa conquista, trazer a Multipower com uma empresa com tanta simplicidade. Você ainda foi capaz de ser um empresário inovador, cara, que sempre tá à frente, que traz mais máquina, só tem máquina zerada, entendeu, cara? Pegar uma máquina da Multipower não é pegar uma caixa de ferro com mais ferro dentro, é só máquina nova. E você é o cara que trouxe a questão dos bancos de carga, você é um cara revolucionário. Agora tem os Bs que você está trabalhando. E para Multipower, o que tem daqui para frente para Multipower que os seus clientes podem esperar de você? Fora toda essa sua trajetória de sucesso, o que a Multipower vai entregar, fora isso daí que você já entrega? É o compromisso de sempre, né? De prestar um bom serviço, de entregar sempre mais do que o combinado, à risca ali, e novas tecnologias, né? A gente estamos aí, nos encontramos lá, sem combinar, na China, né? Buscando sempre evoluir, buscando novas tecnologias, buscando novos equipamentos. A gente está vendo um grande movimento aí dos BES, né, de armazenamento de energia. Sim. Integração com diesel, com armazenamento com solar, aplicação PeakShave. E a gente está acompanhando, está buscando hoje se especializar nesse segmento também, porque o mercado está mudando. Eu acho que gerador não vai acabar, mas vai ter uma grande mudança, e a gente está acompanhando tudo que está vindo de novo no mercado, participando de muitos treinamentos, e viajando em feiras, e conhecendo o que tem de novo no mercado, e trazendo para o mercado brasileiro, e estando um passo à frente, né? Então, hoje a Multipower é uma empresa visionária. A gente está trabalhando para manter essa visão sempre, e trazer o que é de melhor para o mercado, trazer soluções inovadoras e entregar sempre a melhor solução, atender bem, que é um dos nossos valores lá. Tem que o cliente sempre satisfeito, a satisfação do cliente lá é inegociável, né? A gente recebe uma reclamação,
de um cliente lá, a gente já chama o pessoal, vamos conversar, que isso aqui não pode acontecer. Hoje é inegociável lá a tratativa com o cliente, né? Então, assim, a gente tem um bom relacionamento, o pessoal que está no nosso time lá gosta de estar lá, e é bem claro e é nítido isso aí, né? A satisfação e a entrega que é primordial. É o compromisso, né, cara? A hombridade de estar junto. Daí eu digo isso porque eu já tive experiência com você. E, puta, você é o cara que eu falo, Edmar, tô precisando de um gerador. A gente faz um evento no Rotary, Edmar, tô precisando de um gerador. Você manda. Vamos fazer tal evento, você manda, cara. E lembro de uma vez que o gerador falhou lá e você, Diogo, só espera aí. Puta, já foi um gerador já. E aconteceu tudo, foi um maior incidente bobo e acaba acontecendo, mas isso que faz de você e da Multipower diferente, cara. Você pegar, independente de qualquer coisa, o resultado final, isso aí acontece. E esse lance do BES, vocês foram os primeiros, né, cara? Eu vejo que como locador, por mais que tenham outros caras aí, pelo menos assim, não só vendo lá ao vivo lá na sua empresa, mas também na internet, você promovendo, isso é o futuro, né, cara? Porque a gente vem do gerador a diesel, que é fumaça e poluição até umas horas. Você mudar, porque o seu universo, toda a sua riqueza, cara, todo o seu patrimônio foi construído em cima de geradores a diesel, fazendo fumaça preta. Aí agora você me vem com uma solução de bateria, meu amigo, conta como que é essa parada. Cara, o BES é inovador, né? Então, você viu muito, eu tive na Alemanha, na feira recentemente, e lá, acho que cada 10 stand, 8 tinha BES. Então, assim, tem um movimento muito forte, que o pessoal, talvez aqui no Brasil deve estar chegando também, o pessoal que gera na solar, e eles não podem meramente já descarregar na rede, porque está todo mundo gerando naquele momento, então você vai ter excesso de energia. Isso te obriga a você armazenar essa energia e devolver ela para a rede, ou consumir ela, sem enviar para a rede, para não causar esse excesso. E eu vi também muitas aplicações onde, eu tenho um gerador a diesel, beleza, mas como é que eu posso reduzir esse impacto? Tem a questão do ruído à noite, né? Às vezes você pode operar com BES à noite, ou quando está em baixa carga o BES assume, o gerador só entra para recarregar, você leva o grupo lá com uma carga com a faixa de torque, a faixa de eficiência, né? Que ele vai poluir menos, vai gastar menos combustível para carregar o BES. E nas horas de baixa incidência, o BES vai tocar. À noite o BES vai assumir. É então, muito legal, né? Tem muita aplicação para o BES aí ainda. Desde residencial à escala industrial. Eu acho que é um mercado que vai movimentar milhões e a Multipower está surfando nesse mercado também. É legal, cara. E você hoje contou qual que é a história de um cara para sair do zero, para viver no meio de Leão, para montar a Multipower, para ser visionário, para trazer o BES. Já facilitou um pouco para os concorrentes, né? Mas só que o que eles não contam com a gente é nosso espírito que, né, que corre aqui, que é para poucos, né? É muito legal, cara. Agora, estamos quase caminhando para o fim, meu irmão. É muito bom ter você aqui, mas eu preparei uma parada aqui para você. Eu quero te fazer um desafio, velho, de amigo para amigo, de profissional para profissional. Vou respirar fundo aqui. Eu já dei até um nome para ele, que as meninas falaram aqui, ó. É o desafio das 10 mil. Eu quero te desafiar e aí a gente vai chamar o desafio das 10 mil. E é só para quem tem coragem. Eu quero ver se você tem coragem de fazer essa parada. E qual que vai ser? Eu vou pegar um gerador da DWT, nosso mesmo, e vou colocar lá no seu pátio para você alugar. E você vai ter que colocar ele para rodar até 10 mil horas. E aí tá aí o nosso desafio das 10 mil. Se chegar nas 10 mil... e ele deu algum problema que foi ou fabricação, ou qualquer problema que não tenha sido um problema de erro de operação, aí você paga metade desse gerador, do custo, nós vamos falar de custo, não estamos falando de lucro de nada. Se eu pagar nesse gerador 10, você paga 5, e aí eu pego esses outros 5 e a DWT vai doar esses outros 5 para a Associação para a Escola dos Surdos das Mãos de Davi. Agora, se ele chegar em 10 mil, se o gerador da DWT, que eu tô batendo aqui, que ele vai chegar nas 10 mil, se ele chegar nas 10 mil, você pega o valor de custo e doa ele para a associação, e o gerador é seu. Tá aceito. Tá feito? Tá aceito o desafio. O desafio das 10 mil. E vai chegar que a nossa manutenção lá cuida direitinho. Tenho certeza disso. A gente tem equipamento lá hoje que a gente esticou lá, eu acho que tá chegando 15 mil horas, nossos primeiros equipamentos de 500. Sinal que é uma boa manutenção, né? Um cuidado que a gente tem. Mas e o da DWT, você acha que chega, menina? Chega. Nas 10 mil? Vai ter que chegar, hein? Mas eu aposto nisso, cara. Então, tá feito o desafio das 10 mil. Tá aceito. Você tem noção, hoje
um fabricante aí, o cara tá enviando uma máquina para mim como data, é uma máquina que ele vai lançar ainda, é um protótipo, não posso falar nome porque tem questão de cláusulas, a gente operar essa máquina e ter toda a telemetria, você sabe que, né, toda a nossa frota lá é monitorada, a gente tem dados em tempo real, para operar essa máquina e criar relatórios de desempenho, de consumo, de rendimento, de durabilidade. E vai ser nesse mesmo desafio que você me impôs agora, vai ser 10 mil horas trabalhando. É um produto novo, né? Uma motorização nova que está chegando para esse fabricante, eu não vou poder falar, mas é assim, ele escolheu a Multipower para poder fazer esse case. Só que eu também estou escolhendo também para fazer esse nosso case de sucesso, mas aí nós vamos pôr dinheiro, nós vamos pôr dinheiro na aposta, metade da máquina, ou você paga ou eu pago para a associação, quem perder paga. Eu confio que você vai pagar metade dessa máquina para a associação As Mãos de Davi. Eu já apadrinhei a associação de qualquer forma. É uma forma de amigavelmente a gente fazer uma aposta e ajudar, né? Cara, eu acho legal assim, o seu trabalho, você pode ter certeza no que você puder apoiar. A Multipower vai apoiar, tanto nas nossas redes sociais, tem o seu vídeo lá da divulgação no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Obrigado, todas as nossas redes lá tem o seu vídeo lá de lançamento da associação, seu convite às pessoas a conhecer o projeto. E eu sempre falo de você por onde eu ando. Obrigado, da nossa amizade, desse projeto legal que você tem, que você tem um propósito, né? Tem uma dificuldade que você não quer uma solução só para você. Você abriu essa solução para outras pessoas ampliar a educação para crianças especiais. Para crianças surdas, né, cara? Esse é um trabalho que a gente está fazendo, já aproveito até para falar dele, né? Que não só você, mas também aqui o pessoal do estúdio do Hub 37 apoia a gente aqui pra caramba. Mas é um trabalho que que a gente começou no ano passado, lançamos no ano passado, que é a Associação As Mãos de Davi para a Educação de Crianças Surdas, de família de surdos. E cara, conectado sobre tudo que a gente está falando e sobre tudo que graças a Deus é muito trabalho, nossos filhos não precisam, né, que não precisam de um recurso extraordinário do governo, nem nada, a gente graças a Deus, e muito trabalho é capaz de promover uma saúde, uma educação para os nossos filhos, mas existem muitas pessoas precisando. E aí, quando a gente fala de educação, eu acho que é o nosso maior desafio, né, cara? O empresário hoje, ele costuma falar muito, cara, eu não consigo contratar, não tem pessoa qualificada, não sei o quê, mas quem que é empresário que investe em educação? Então, eu fiz isso, não sou um cara... Né, não estou fazendo nada demais, falo para todo mundo, ninguém tem que me parabenizar por isso, porque a minha obrigação é ajudar a comunidade surda, sendo eu pai de um menino surdo, eu sou obrigado a fazer isso, e aí vem o passo 2, que como empresário eu sou obrigado a fazer isso também, porque eu também tenho dificuldade de contratar, e educação também é uma barreira para mim, e aí se a gente promover a educação, a gente vai conseguir resolver muitas coisas e até um mundo melhor. Então, cara, obrigado aí pela Multipower, por você ser um amigo que aposta, pela Multipower apoiar a gente, a Multipower, a DWT, como todas as outras empresas que ajudam a gente, são empresas, a Hub 37 aqui também, somos empresas, né, cara, que apoiamos a educação e que acreditamos no nosso país com mais educação, com mais força, com mais hombridade, que as pessoas, cara, possam acreditar que sair do interior da Bahia, ou lá da São Rafael, de qualquer lugar que ela sair, ela pode chegar onde ela quiser, cara, isso daí eu acho que é o fundamental, e tudo isso com educação, cara, a gente pode não ter, né, a fala, né, afinada de acordo com o paladar das pessoas, mas a gente tem o sangue no olho e o sangue corre na veia e a gente se entrega e faz acontecer, cara. Então, muito obrigado por isso, obrigado pelo desafio. Vai ser muito bom, cara, a gente viver mais essa fase e ver um amigo como você de grande sucesso, cara, um empresário com grande sucesso, muito bem posicionado, cara, tendo sobrevivido em meio dos leões, né, cara, e dos leões covardes ainda, né, porque aquele não é nem o leão que mata para comer, ele mata só de raiva, né, para tirar da estrada, só para tirar da estrada. Então, assim, nós nascemos e vivemos em meio a leões, você é esse cara, muito legal. E aí eu queria saber, cara, para finalizar, qual que é a energia, porque nós estamos aqui para falar da energia que move as pessoas, e você contou para a gente aqui qual foi a sua energia que te trouxe lá do interior da Bahia ao topo do sucesso, porque você é um homem, um empresário de sucesso. Qual a energia que te trouxe até aqui, você já contou. Agora, para finalizar, eu queria que você contasse qual é a energia que vai te mover daqui para frente. Cara, energia, o universo é feito de energia, né? Acredito muito. Tem o nosso slogan lá, e a nossa energia faz a diferença, né? Então, você viu que a gente
sempre quer fazer a diferença na vida das pessoas, entregando mais. Mas eu acredito, voltando ao gancho do que você falou aí, a empresa ela tem que ter uma contrapartida social para a comunidade, no ambiente em que ela está inserida ali. Eu acho que você tem que devolver um pouco para a sociedade em forma de trabalho social, em forma de educação, em doação. Você tem que ter alguma forma de retribuir a sociedade, retribuir as pessoas que constroem aquilo junto com você, né? Sim. Então, eu acredito que nosso slogan, nossa energia faz a diferença, um dia pode se tornar um instituto, pode se tornar um movimento maior. E tentar fazer a diferença em alguma forma, em educação, contribuir de alguma forma. Hoje, a Multipower, a gente embarca em vários projetos, o seu é um dos principais, que a gente até se sente como padrinho, né? Padrinho, certeza, é isso mesmo. Eu não sei se eu te envolvi, mas nós criamos recentemente um grupo aí, 20 empresas do segmento, e apadrinhamos uma escola do interior do Nordeste. Fizemos cada quem fez foi uma competição de Pix, na verdade, né? O Salmo de Brasília... Puta que o cara entra nessa brincadeira, em competição de Pix por minha conta. O Salmo começou elevando a régua e ninguém teve a coragem de mandar um Pix abaixo do que o Salmo mandou, né? Então arrecadamos um bom valor, compramos de sandálias, as crianças não tinham sandálias, escova de dente, que legal, impressora, foi comprado, acho que cesta básica de Natal para todas as crianças. Fizemos um dia das crianças lá incrível, com pula-pula, brincadeira, futebol de espuma, alugamos bastante brinquedos e assim, eu tava indo pra China, né? Eu tava viajando, a minha esposa foi daqui, levou os brinquedos, meus filhos participaram junto lá na comunidade, depois eu vou te compartilhar. Quero ver. Vou te pôr nesse grupo também. Por favor. Né? Foi muito legal, um grupo de ação social, o pessoal lá, todos os meus amigos, assim, locadores do segmento contribuíram. Foi assim, aquilo me mexeu, eu fiz sentir importante, né? Que eu lancei uma causa e o pessoal abraçou tão rápido, assim, que eu acho que em menos de meia hora a gente atingiu um valor ali. Falei, gente, tá bom aqui, já dá pra cumprir o propósito que a gente prometeu aqui que ia fazer. Foi muito, muito além do que esperado. Então, assim, eu acho que você pode fazer a diferença. Eu tinha uma influência que eu não sabia que eu tinha, né? Então, criei um grupo ali, em 5 minutos, 20 pessoas doando ali, acho que cada 6, 8 mil reais, e fez uma diferença tremenda na vida de um monte de criança que tinha lá. Então a energia que te move é a energia de ajudar as pessoas, né? Fazer a diferença, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que tá caminhando pra gente criar um movimento. Eu acho que você inspira a gente a criar, e eu acho que você tem que... Eu não, cara, eu sou obrigado, isso é a minha obrigação, não tem nada de mais. Mas a atitude que você teve de criar, de começar um movimento, né? De tomar a frente, eu acho que você tá de parabéns. Não é parabéns não, irmão, sou só um soldado. Então, mas aí inspira outros soldados a entrar na batalha, né? Então vamos pra cima, é isso. Outras pessoas olham, fulano fez, eu acho que no próximo ano, com certeza, você vai ter bem mais pessoas querendo contribuir. Assim, certeza, né? Fazendo bem, promovendo bem, né? E é isso, meu irmão. Obrigado por você ter participado, cara. É uma honra dividir a sua história aqui com a galera que a gente conhece. Tenho certeza que no nosso mercado a galera vai ficar bem feliz, né? Mas é a hora aqui que eu queria que você mandasse um recado. Olhar para a sua câmera ali, ó, e mandar um recado para quem desacreditou, mas principalmente para quem acreditou, cara. Eu acho que isso aí é legal. Cara, eu gosto muito da frase lá do Charlie Brown Jr., que ele fala que o impossível é questão de opinião. Então, eu sou uma pessoa que veio do impossível, né? Então, comparado a outras pessoas que teve N oportunidades, a gente criou a oportunidade, né? A gente não esperou a oportunidade. Então, o impossível é questão de opinião, de você acreditar mesmo e buscar o que você deseja ser. E você pode ser o que você quiser ser, só depende de você. O primeiro passo é você acreditar que você é capaz. Então, o impossível é questão de opinião mesmo. Legal, cara. Muito bom, meu irmão. Muito obrigado por ter você aqui. Você é um grande amigo, você é um grande profissional. Eu tenho muita felicidade de estar com você aqui, de ter você na nossa história lá da empresa, da associação, de tudo isso. Então, eu te agradeço de coração, cara, por você estar aqui.
e por você acreditar em mais esse projeto e que todo esse trabalho que a gente fez aqui gere bons frutos para você e para as pessoas que a gente está tentando se conectar, cara, porque chegar onde você chegou já foi sensacional e você já conseguiu. Agora, se você conseguir fazer da sua história uma referência, cara, e esse é o momento para a gente transformar a sua história em referência, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Cara, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Até para mim é quebrando um tabu, que eu não sou muito bom de falar em público. Você vê que eu tô tímido, tô aqui. O meu corpo tá denunciando a timidez, né? Mas agradecer também a minha família, no geral, meu pai pelos ensinamentos, minha mãe pela força de vontade, a minha esposa, meus filhos. E é isso que, no final, o que resume é isso, né? As pessoas que te movem, né? A você pela oportunidade, o pessoal aqui do Hub também. Eu acho que foi um desafio. Um podcast tão longo, sem roteiro, sem nada, com uma abertura de falar sobre... Com um roteiro falso aqui que nós não estamos seguindo. Cara, é isso, falar sobre a minha origem, de onde que eu vim, as dificuldades, as lutas que eu lutei, os desafios que eu enfrentei. E agradeço muito as pessoas que fizeram parte da minha trajetória, que acreditaram. Os que desacreditaram também me motivou, então obrigado a vocês que fizeram, que não acreditaram, que duvidaram de mim. Isso foi um combustível, né, para poder fazer o foguete decolar. E tenho só a agradecer a todo mundo, agradecer ao pessoal que acredita no meu trabalho, que hoje confia no serviço da Multipower Geradores como uma solução de energia temporária ou permanente, e que a gente faz o que faz de coração, faz porque gosta, e a gente vive aquilo ali, respira. E espero que vocês continuem confiando no nosso trabalho e vamos em frente, né? Isso fazer a diferença na vida, levar energia para quem precisa. Esse que é o propósito de vida nossa. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, obrigado a todo o pessoal do estúdio, o pessoal do staff aí que fez isso aqui acontecer. É exatamente. Obrigado a Mariana lá, porque arrumou o blazer, né? Que eu já tô sentindo um peixinho fora d'água aqui vestido estranho. É isso mesmo, cara. Obrigado. Cara, obrigado. Deus abençoe grandemente a todos vocês. E foi muito bom. Eu fiz uma volta ao passado, né? Muitas lembranças. Me segurei para não ficar emocionado, que desviei de algumas histórias ainda, porque talvez em uma outra oportunidade a gente entre mais profundamente, né, no meu passado, mas eu tenho muita honra de ser filho de quem eu sou e de ter vivido as histórias que eu vivi. Muito bom meu amor. Muito obrigado. Muito obrigado a você. É isso aí. Consegui arrancar isso aqui de mim. É isso mesmo. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Gerar Energia, com um prazer inenarrável de receber aqui um grande amigo e um grande exemplo de profissional e de empresário, né, de uma pessoa que venceu em meio a leões, de uma pessoa que venceu e mostrou pra gente qual foi a energia que trouxe ele aqui, qual é a energia que vai levar ele adiante. Então agradecemos a todos, né, desejo que todos fiquem com muita saúde, que Deus abençoe a cada um de vocês com muita saúde e muita disposição para lutar, e até o próximo episódio do Pode Gerar Energia. Até lá.